Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites que você mais gosta. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com dois especialistas na vida e no trabalho de duas pessoas que mudaram o mundo da sua época, Lutero e Calvino. O dia 31 de outubro, infelizmente, é mais lembrado hoje no mundo pelo Dia das Bruxas, ou o tal do Halloween. Mas, em 1517, lá em Wittenberg, na Alemanha, um jovem que era bastante estudioso e muito promissor dentro da carreira que havia escolhido como líder eclesiástico, resolveu se insurgir contra a sua organização, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, por conta da venda de indulgências e outros abusos. Isso resultou num movimento que mudou a história da Europa e ficou conhecido como Reforma Protestante do século XVI. Martinho Lutero era a figura em questão, um homem sobre o qual se pode falar muitas coisas, boas e ruins, mas que criou as condições necessárias para que nós pudéssemos ter hoje aquilo que nós tanto nos orgulhamos de chamar de igreja evangélica. Na esteira do trabalho de Lutero vieram outros. Um dos principais foi João Calvino, moço francês que se refugiou na Suíça e criou uma universidade para onde acorreram vários perseguidos protestantes que eram ameaçados de morte em seus países de origem e foram para Genebra e acabaram estudando o calvinismo e levando para seus países de origem a reforma na visão calvinista ou chamada de reformada. Muito bem. Será que Lutero e Calvino, quase 500 anos depois, ainda são relevantes ao mundo cristão dos nossos dias? Sobretudo aqui no Brasil, com toda essa pluralidade que nós encontramos nas igrejas chamadas herdeiras da Reforma? O de correções, hoje, depois de quase 500 anos, nós, olhando para o passado, podemos identificar como necessárias. Como tornar importantes ou relevantes hoje os sonhos e anseios de Lutero, Calvino e os demais reformadores. E para terminar minha introdução, quanto você sabe a respeito da vida desses dois homens de Deus? Aproveite para tirar as suas dúvidas e para aprender um pouquinho de história de dois marcos da história do protestantismo no mundo. Está no ar? Ou vejam só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade e dou as boas-vindas a você. O Vejam Só te recebe com muita alegria que você visite a página do programa lá na internet para se cadastrar e ganhar ou concorrer aos presentes que a gente sorteia aqui todas as noites. Hoje é o dia do sorteio do Kit Jô Rezende, vale a pena mesmo, é um presentão. Então, vejamsó.com.br, vá lá, vote na enquete e assim você estará habilitado para os sorteios de daqui a pouco, tá bom? Hoje, para conversar conosco sobre Lutero e Calvino, evidentemente nós trouxemos dois ícones, um de cada igreja, Da Igreja Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, veio o secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil, Reverendo Dr. Erni Walter Seibert, que dispensa a apresentação. Que bom ter o senhor de novo aqui, Dr. Erni. Paz e graça. Paz e graça, alegria minha de voltar aqui. Eu estava com saudades de voltar e ver o amigo e participar dessa programação. Muito bom. O senhor, obviamente, não pastoreia uma igreja local, né? O senhor o tempo todo está viajando pela Sociedade Bíblica? O meu ministério é na Sociedade Bíblica, onde eu trabalho de tempo integral. E o que faz exatamente a Secretaria de Comunicação da SBB? Só propaganda? Não, a gente faz comunicação. Um dos pilares sobre os quais a tradução da Bíblia é um dos pilares de todo trabalho bíblico. O outro pilar é tornar conhecida essa tradução. Então nós trabalhamos nessa comunicação para que as pessoas conheçam a Bíblia.
E, por outro lado, a parte de ação social, essa Bíblia é distribuída em muitos projetos. Então, a gente procura levar a Bíblia para a necessidade das pessoas. As necessidades das pessoas são variadas. Por exemplo, é preciso levar a Bíblia ali. Hospitais, as crianças nas escolas, na Amazônia, através dos barcos Luz na Amazônia, nos programas, quando há uma emergência, enchentes, secas e assim por diante. Então, esses projetos sociais, onde a palavra de Deus é levada para trazer esperança para as pessoas. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito obrigado. Do outro lado, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que você também já conhece de outros debates. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das denominações mais conhecidas pelo seu calvinismo, né? E diretor do seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário principal da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Paz e graça, reverendo Ageu, que alegria recebê-lo mais uma vez. Alegria minha, muito bom estar aqui de novo. E com um tema tão interessante, né? Espero que seja bastante instrutivo e edificante para todos. Reverendo, além de tudo que o senhor faz, ainda pastoreia uma igreja local que fica lá no meu bairro, né? Isso. O senhor dá o endereço? É Avenida Leonardo da Vinci, 2114, na Vila Guarani, ali região do Jabaquara. Pertinho da estação Jabaquara do metrô, não é isso? Verdade. Tá bom, muito obrigado pela presença do irmão aqui. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema, a gente já volta com a entrevista desses dois irmãos no Vejam Só. Evangélicos e protestantes. As duas palavras são sinônimas, ou seja, evangélicas são praticamente todas as correntes nascidas do racha entre o teólogo alemão Martinho Lutero e a Igreja Católica em 1517. O alemão estava especialmente chateado com o comportamento dos padres, que, segundo ele, tinham virado corretores imobiliários do céu, comercializando vagas no paraíso para quem nasce. Lutero abriu a primeira fenda no até então indevassável poder papal sobre as almas do Ocidente. Na Suíça, João Calvino aprofundou as reformas de Lutero e o mesmo foi responsável pela introdução do puritanismo, que combinava regras rígidas de conduta com uma fervorosa dedicação ao trabalho. Todos esses movimentos estimulavam o fim do monopólio da Igreja sobre a interpretação da Bíblia. Cabia a todo e qualquer cristão ler as Escrituras e tirar delas o que quisesse. Os protestantes recusavam a ideia de que um único líder, ou seja, na época o Papa, deveria guiar os rumos da religião. Foi isso que começou a fragmentação do movimento em diversas correntes, com pequenas diferenças doutrinárias. Surgem então os batistas, os metodistas, os presbiterianos, entre outros. Mas o Brasil colonial passou quase imune à avalanche protestante. Houve apenas algumas exceções, como os calvinistas franceses e holandeses, que invadiram o país. O primeiro culto evangélico por essas terras foi celebrado por franceses no Rio de Janeiro, em 1557, só 57 anos depois da missa católica inaugural. Era proibido até então realizar cultos de qualquer religião que não o catolicismo no território português. A liberdade religiosa no Brasil só veio com a independência, na Constituição de 1824, ainda que impondo restrições de que as reuniões acontecessem em locais que não tivessem aparência exterior de templo. Hoje, os tempos são outros e a Igreja Evangélica a cada dia. E com toda a história de luta de Lutero e Calvino, você acredita que eles foram realmente heróis ou vilões? Esse é o assunto agora do programa Vejam Só. Do qual você também participa. Basta ir à nossa página na internet, vejamsó.com.br e votar na enquete, tá bom? Dr. Erli Walter Seibert, ele é ministro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil. O senhor sempre foi luterano, né, reverendo Erli? Sempre, sempre. Eu sou filho de uma família de luteranos, avós luteranos, então sempre essa é a minha experiência de cristianismo.
E qual a idade do senhor? Estou com 61 anos. Então, o senhor está há 61 anos dentro do luteranismo. Em algum momento o senhor pensou em mudar de igreja? Olha, eu não tive essa crise de fé, de trocar de igreja. Eu sempre pensei em permanecer, não via razões para mudar. Evidentemente que hoje, até pelo trabalho que eu realizo na Sociedade Bíblica, eu tenho contato com as mais diferentes correntes dentro da fé cristã, mas mesmo assim eu me sinto em casa com os irmãos e me sinto em casa também na minha comunidade de fé. Pois é, doutor, eu fiz essa pergunta de propósito, porque eu conheço o irmão, sou um dos grandes admiradores do seu trabalho e principalmente do seu caráter. Lutero não era tão sossegado não, né? Lutero era bem perturbado, então não é? É difícil fazer um quadro de Lutero. Quem era Lutero? Porque ele era uma personalidade complexa. E há vários Luteros. Os estudiosos distinguem entre Lutero moço, o Lutero velho, o Lutero reformador e assim por diante. Procuram ver fases na vida de Lutero. O que, aliás, se você olha na vida das pessoas é assim. As pessoas passam por diversas fases e muitas vezes não são contraditórias, são fases que vão seguindo a vida da pessoa. Até os personagens bíblicos passam por isso. Se você olhar Pedro, personagem bíblico, Pedro que era impulsivo e até negou Jesus e que brigou. Ele foi um grande missionário que levou a palavra de Deus a muitos lugares. Se você olhar no Antigo Testamento, veja o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E esse Davi era ao mesmo tempo uma pessoa que matou o vizinho para ficar com a mulher do vizinho. Podia ser um caso de crônica das mais atrativas para um programa onde jorra sangue. Mas os personagens cristãos são assim. A vida humana é assim, ela não é simples, ela é complexa. Muito bem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de Lutero, vamos ver um pouquinho de Calvino agora. Fernando Ageu Cirilo Magalhães Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que o seminário chama José Manuel da Conceição? Em homenagem ao primeiro pastor ordenado aqui no Brasil, que foi um ex-padre, até chamado de padre protestante, José Manuel da Conceição. Ele é ordenado em dezembro, e aí até marca o dia do pastor, né, na nossa cultura, mas é por isso. Ele foi ganho para Jesus pelo ministério de quem? Diretamente do Simon ou não? Não, eu creio que foi... Poxa vida. Não tem problema nenhum. Até porque nós estamos aqui para falar de Calvino. Exato. Né? O senhor sempre foi presbiteriano, reverendo? Sempre. Eu venho de uma família que, a princípio, o meu tataravô era católico e ele começou a ler a Bíblia e ele começou a estranhar. O padre pediu para ele parar de ler a Bíblia, aquela história clássica, né? E ele morreu e os filhos ainda eram católicos. Mas no ato do sepultamento, lá no sertão do Ceará, eles colocaram meu tataravô numa rede, levaram para a primeira cidade e o padre, que naquela época era uma espécie de coronel, já avisou: aqui não enterramos hereges. Eles voltaram atrás e pensaram: vamos enterrar em outra cidade. No meio do caminho o padre já mandou o recado também: aqui também não enterramos hereges. E um dos filhos fez menção de enterrar assim mesmo, mas alguém aconselhou que não enterrasse porque eles iam desenterrar. E aí eles voltaram para o sítio, lá no interior do Ceará, chamado Vencedor, e aí fizeram um espaço lá e enterraram. Com essa decepção com a Igreja Católica, todos os filhos se converteram ao protestantismo, de forma que quando chega o primeiro missionário vindo de Fortaleza, ele encontra ali muitas pessoas já convertidas que haviam rompido com a Igreja Católica. Dessa história, que não é tão antiga, né? Início do século passado, já são 9 pastores na família. Eu sou um, pela graça de Deus. Que bênção. O senhor nunca teve crise? Não, embora crendo que a salvação, é lógico, em
em denominações que seguem a Bíblia, eu nunca tive esse dilema de querer sair da igreja. Sempre me senti em casa na igreja presbiteriana. E João Calvino era... Porque a ideia que a gente tem de João Calvino é bem diferente da de Lutero. Lutero era um homem de muitas ações. Calvino era de ponderações. É isso mesmo? É verdade. O temperamento de Calvino era muito sereno. Calvino, já na juventude, era muito focado nos estudos. Era um jovem brilhante. Ele, antes de entrar na vida religiosa, embora ele não foi pastor, mas o pai dele o conduziu para estudar direito, e ele não concluiu o curso, mas alguns historiadores mostram que ele substituía os professores, tamanha inteligência dele. E ao parar o curso, os professores fizeram uma vaquinha em unanimidade para que ele continuasse o curso, para que ele tivesse o título de bacharel, sem custo algum, sem pagar mais nada. E aí, um historiador disse que ele teria aceitado o benefício, mas a maioria diz que não, que ele recusou essa oferta, né? Mas ele foi um indivíduo extremamente concentrado nos estudos. Ele nunca sonhou para si ser um reformador. Na verdade, ele teve que ser como que pegado às forças por Deus para ficar em Genebra e conduzir a reforma, porque o objetivo dele, o desejo dele era ficar num canto isolado, escrevendo. Ele era um escritor por natureza, né? Então, no decorrer da sua vida, a gente vê um temperamento muito sereno de Calvino. Ele é chamado mestre da reforma, né, por conta da quantidade de textos que ele escreveu. E principalmente pela sistematização do pensamento reformado. Exatamente. Né? Agora, voltando aqui para Lutero, doutor Erni, há algumas coincidências, né? Lutero também foi estudar direito, não foi estudar teologia, era extremamente estudioso, ele chegou a incomodar os dirigentes, os líderes espirituais dele, tamanha era sei lá que palavra usar, a avidez com que ele queria descobrir a verdade. Fala um pouco desse lado de Lutero, doutor. Lutero, quando ele era filho de uma família em ascensão econômica, aí o pai queria que Lutero fosse advogado. E ele foi viajar pela Alemanha para ser advogado, e para Erfurt, a cidade de Erfurt, para estudar lá. E no meio do caminho ele teve uma experiência de um acidente. Um raio atingiu uma árvore, ele está viajando de cavalo e ele levou um susto tamanho, achou que ele estava perto da morte, e ele pensou: se eu morresse agora, o que ia acontecer para a minha pessoa? E aquilo foi a preocupação dele, fez com que ele pensasse: se eu, em vez de ser advogado, me tornar monge, e ele é fruto da cultura da época, eu sendo monge eu vou agradar a Deus, e aí certamente eu terei a vida eterna. Então esse foi o conflito que levou ele a mudar de carreira. O pai até foi crítico em relação a Lutero quando ele contou essa experiência para o pai. Ele disse: aquele raio foi mandado por Deus ou pelo diabo? De quem seria o raio? Mas de qualquer forma, a decisão de Lutero, ele entrou para a carreira eclesiástica dessa forma. E ele foi estudar num mosteiro agostiniano, em Erfurt. E lá, então, ele tinha professores e o estudo dele foi na área de Bíblia. Ele se tornou um especialista do Antigo Testamento. E aí ele começou a estudar, ele estudou Gênesis, estudou Salmos, estudos teológicos nos seminários hoje se estudam textos, gêneros literários diferentes, e aí com esse aprofundamento do estudo teológico, bíblico, aí começou a reflexão dele, e ele entrou em crise, não apenas pessoal, mas com o ensinamento oficial. Nunca foi ideia de Lutero, também essa é uma semelhança com Calvino, de ser um líder, uma nova igreja. Isso é um pensamento, isso de fundar uma nova igreja é um pensamento muito do nosso tempo. O que ele pensava, ele era da igreja cristã, ele era do corpo cristão da época, e ele via problemas, ele dizia: aqui é necessário fazer uma reforma.
né? Então, algumas reformas eram de caráter extremamente prático, outras reformas eram de caráter teológico mais profundo. As de caráter prático, por exemplo, que ele reivindicava, era que a missa, o que nós hoje chamamos de culto nas igrejas evangélicas, o culto fosse na língua do povo. Essa era uma reivindicação muito forte, elas eram feitas em latim e o povo não entendia. Então, a tradução da Bíblia para a língua do povo, essa foi uma de caráter prático. Uma outra era o casamento dos sacerdotes. Ele não via sentido em o sacerdote não se casar. Uma outra era que a Santa Ceia fosse dada sob duas espécies, como diziam os teólogos, ou seja, que na Santa Ceia fosse dado pão e fosse dado vinho. Então, todas essas reivindicações... porque é só a hóstia, né? Era só a hóstia. E vejam, muitas delas, por exemplo, elas foram sendo aceitas por todos os cristãos em todos os lugares. Hoje seria quase que... alguns ainda rezam missas em latim como uma tradição antiga, o pessoal vai lá mais por idade. Mas hoje mudou isso, né? Não tem sentido haver um culto que não na língua do povo. A Bíblia está sendo traduzida para as línguas do mundo inteiro. Existem 2.500 línguas, ou mais de 2.500 línguas, que tem alguma coisa da Bíblia traduzida. Então, essas reivindicações de ordem prática mudaram. De ordem teológica, o ponto-chave da discussão de Lutero era a questão da justificação pela fé. O justo viverá por fé. E ele pega a raiz disso no Antigo Testamento e os exemplos disso. Abraão, que era o pai dos crentes, né? Ele, que era um exemplo de vida dedicada a Deus, de obediência, ele não foi biblicamente justificado pela sua obediência, mas ele foi justificado pela fé. É isso que o apóstolo Paulo fala. E aí ele pega todos os textos e faz essa reivindicação. Esse era o ponto-chave teológico da reforma de Lutero. E aí a abrangência foi indo adiante. No próximo bloco, nós vamos mostrar para você a Bíblia de Lutero. O doutor Ernie é o diretor do Museu da Bíblia, né? Exatamente. E trouxe lá a Bíblia de Lutero para a gente ver. Pois é. E também ele teve o privilégio de pregar no púlpito ocupado por Martinho Lutero. O púlpito que Martinho Lutero ocupou lá na época dele. Né? Você vai ver fotografia aqui. E a gente vai querer saber também do reverendo Ageu, como é que Calvino transformou-se na figura mais conhecida da Reforma Protestante, até mais do que o próprio Lutero, né? Se ele veio depois e se ele tinha um temperamento mais calmo, mais pacato, mais tranquilo. Como é que se deu tudo isso? E, obviamente, a gente vai abordar as questões que mais chocam dentro do calvinismo, que são a doutrina da eleição e aquela coisa toda. Não sai daí, a gente volta já. Quase avisei que era o Simon também, botar uma bola fora. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você já votou na enquete? Eu nem falei dela, né? Então vamos lá. No vejamsó.com, você vai lá na nossa página na internet e vai votar na enquete de hoje, que é a seguinte: quanto você conhece da história de Lutero e Calvino? Teste, quanto? Vamos lá, muito. Legal. Ou então, uma parcela razoável. Quase nada e nada. Né? Vote na enquete. Hoje é o dia do Kit Jô Rezende, não vai deixar de votar, você tem que concorrer ao Kit Jô Rezende. No próximo bloco a gente mostra o kit para você, tá bom? Agora a gente vai mostrar quem é que está assistindo ao Vejam Só. Lembra daquele quadro? Você vai fazer um autorretrato seu, um selfie, e de quem mais assiste ao Vejam Só, na sua companhia, e vai postar no facebook.com/programa Vejam Só. Posta lá. Ponha o seu nome, o nome de quem mais estiver na foto e o lugar onde você mora, tá bom? Vamos ver, ó, um grupinho aí dos que assistem ao Vejam Só. Hoje a gente tá com Osana do Paulo Garcia, tá aí Osana, beleza. A Gabriela Nojosa, Fernando Faria, aí. A Carlos Pirassoli, da capital paulista, tá aí Carlão. Ana Alice de Natal, lá no Rio Grande do Norte. E o Alisson Damasceno,
Aí, Alisson, maravilha. Então, olha, você pode tirar o seu selfie do jeito que você quiser, use a sua criatividade e não esqueça de pôr o lugar onde você mora. Então, se você já mandou fotos e quiser postar outra com as identificações, pode mandar para a gente. No fim do ano, nós vamos sortear alguém que vai ganhar um presente da produção do programa Vejam Só. Hoje estamos aqui com o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está falando para nós sobre Calvino, né? Reverendo, como é que Calvino se transformou no reformador? Ele planejou ou foi por acaso? Foi por acaso. Deixa eu só fazer a complementação daquela informação. Foi Blackford que evangelizou José Manuel da Conceição. Okay. Então, Calvino, ele estava fugindo da França, indo para Estrasburgo, e por conta de uma guerra, ele teve que passar em Genebra, e ele não conseguiu seguir viagem, ele teve que dormir na cidade. E Farel, que era aquele que estava tocando a reforma em Genebra, sentindo a necessidade de uma mente mais jovem e de alguém que tivesse mais até tempo de vida, né, para empreender uma reforma, ele foi atrás de Calvino. E nas primeiras conversas, Calvino não aceitou. Calvino queria um local tranquilo para escrever, para estudar. Mas aí Farel, dedo em riste, até uma imagem que passou para a história, né? Calvino sentado com o rosto de assustado, Farel em pé com o dedo em riste, dizendo que se Calvino virasse as costas para uma necessidade tão da igreja, Deus ia amaldiçoar as horas de sossego dele para que ele não tivesse nenhuma produção mais literária. E aí Calvino escreve numa das obras que ele sentiu ali como se fosse a voz de Deus o ameaçando, né? E aí ele decidiu ficar em Genebra e começar ali a obra da Reforma, que não foi uma obra só de Calvino, né? Às vezes, e muitas das acusações que fazem a Calvino, como se ele fosse o ditador de Genebra, são injustas porque ele não era o rei de Genebra. A cidade era governada por um conselho, com toda a sua política. Às vezes, houve épocas em que o conselho que formava a administração da cidade era contrário a Calvino, e ele foi expulso por conta disso, né? Certamente o tema Serveto vai vir à tona e aí a gente vai falar um pouco da complexidade do sistema lá de Calvino. O fato é que ele era um líder dentro do consistório, e era o teólogo, né? Era aquele que implementou a reforma espiritual, social daquela cidade. Agora, reverendo, tira uma dúvida nossa. Talvez a maior contribuição de Calvino para o protestantismo tenha sido escrever as doutrinas, né? Porque ele escreveu um documento chamado de A Instituição, ou Institutos em latim, né? Que sistematizava o que os protestantes ou reformados, enfim, o que esse pessoal que não é católico romano crê, né? Exato. Quando ele fez várias edições, quando ele vai para Genebra, ele já tinha escrito alguma coisa ou ele escreve a primeira edição em Genebra? Ele vai para Genebra em 36. Então é lá que ele escreve. É justo aí, a primeira edição é lá, em Genebra. Ele vai aperfeiçoando, né? Ele vai aumentando a edição, e a última edição é em 59, 5 anos antes da sua morte. Uma edição que nós temos em português é a de 1541, que ela foi traduzida para o francês e aí veio para o português. E nós temos duas edições em português da final, que é 1559. Tá? Então ele escreveu, além das Institutas, ele já havia escrito antes. Não, ele escreve em 36 o Catecismo, que não era em forma de perguntas e respostas. Em 42 ele transforma esse catecismo inicial em perguntas e respostas. O primeiro tratado teológico dele foi um artigo relativamente pequeno, Psicopaniquia, refutando aqueles que criam no sono da alma. E ele escreve a vida inteira. Ele escreveu mais de 3.000 cartas. Ele escreveu sermões, inúmeros sermões, mais de 300 sermões. Ele pregou em Deuteronômio, mais de 150 no livro de Jó, mais de 80 em Coríntios, muitos sermões. Ele escreveu, muito importante. Ele escreveu. Isso mostra que Calvino não falava só de predestinação. Não, imagina. E quando você pega as Institutas, você tem lá um trecho pequeno falando sobre predestinação e um trecho enorme falando sobre oração.
Predestinação não é nem de longe o tema maior das institutas. É que geralmente, Heber, as acusações vêm de quem não conhece, né? Quem diz algumas coisas, basta você perguntar se leu pelo menos um parágrafo das institutas e vai dizer que não leu. O tema, o Calvino, o assunto que ele mais escreveu nas institutas foi sobre oração, né? Predestinação, ele usa lá um pequeno trecho do livro 3, do livro 2, se eu não me engano. Agora, Calvino escreveu mais de 50 mil páginas. 50 mil páginas. Sem editor de texto, né? Na pena. Molhando no tinteiro. Hoje é difícil você conseguir ler 50 mil páginas. Calvino fez uma obra impressionante. Impressionante. Lutero escreveu muito também, né? Tem edições críticas de Lutero, várias, Weimar, Ausgabe e outras. É uma biblioteca quase também. Esses reformadores se dedicavam, porque era a maneira deles, de um lado, sistematizar o seu pensamento escrevendo e, de outro lado, de difundir a obra da Reforma. Existem agora edições das obras de Lutero que estão sendo lançadas em português e estão incompletas, como também Calvino não está toda em português. Não, e muita ainda. coisa não tem nem em inglês. A ópera Calvini, que a gente fala, que está dentro do Corpus Reformatorium, eu tive acesso a essa obra, ela tem muita coisa em latim, ainda em francês, não está traduzido. Que coisa, hein? 500 anos depois, hein? 500 anos depois. Agora, doutor Ernie, o senhor teve que pregar na capela onde Lutero pregava, verdade? Não era o lugar onde ele estudou, ele possivelmente pregou lá, o mosteiro de Erfurt. Havia uma reunião de seminários luteranos que eu fui convidado, vai estar lá, e ficamos hospedados no mosteiro. Aliás, a igreja ali, um grupo de amigos daquela instituição, que vem de 1.300 ou 1.200, eles transformaram aquilo num hotel. Uma parte, um hotel com o conforto que hoje existe, mas um hotel com características bem sóbrias, não tem televisão no quarto, tem uma Bíblia em cada quarto para as pessoas se dedicarem à meditação na palavra. E os devocionais diários daquele grupo eram feitos. E aí o culto principal desse encontro eu tive o privilégio de pregar. Confesso que meu joelho tremeu de estar naquele lugar histórico. Tem uma foto, né? Vamos ver a foto desse culto. Está lá. Os púlpitos eram no alto, doutor? Eram no alto, o pessoal, e eram no meio da igreja. A razão, não eram como hoje na frente, porque não tinha alto-falante, não tinha microfone, então eles eram colocados no meio e essa parte de cima era para dar o efeito acústico, para jogar o som nas pessoas. E todo mundo tinha que ficar com o pescoço torcido assim? Possivelmente, se quem quisesse olhar o pregador, mas uma outra característica desse tipo de púlpito era para chamar a atenção que o pregador não é importante, a mensagem que é importante, a mensagem que deve ser captada pelo público. Quantas pessoas cabem mais ou menos nesse tempo? Ali devem caber umas 800 a 1.000 pessoas tranquilamente. E o senhor pregou sem microfone? Não, hoje tem microfone. Mas na época de Lutero não tinha. Não tinha, não. Então, você tem o salão assim e o púlpito fica numa das paredes do meio? Isso. O altar fica na ponta. As igrejas são muito parecidas com qualquer igreja hoje, que são compridas, então o altar era bem na frente e o púlpito no meio, bem no meio da igreja, para que o som alcançasse naturalmente quem estivesse bem ao fundo e bem à frente. Mas os bancos são virados para que lado? Não para o púlpito, para o altar. Então as pessoas normalmente elas ficavam de lado ouvindo a pregação. Que coisa! Interessante. O Calvino também dava uma importância monumental à pregação, né, reverendo? Sim, ele em Genebra, ele pregava constantemente, com frequência. Né? A cada 2 semanas ele pregava 10 vezes e ele pregava expositivamente, versículo a versículo. Como eu falei, foram mais de 300 sermões sobre Deuteronômio, Jó, mais de 150. E conta a história que quando ele foi expulso, em 1538, ele ficou 3 anos fora, né, em Estrasburgo, no conselho municipal, entraram mais conservadores no conselho e eles foram chamar Calvino de volta. Ele volta para a igreja de Saint-Pierre, ele abre a Bíblia e ele prega no versículo seguinte, 3 anos depois. Onde ele tinha parado. Onde ele tinha parado.
Ele podia ter usado o púlpito para dizer, tá vendo, vocês me expulsaram, quiseram de novo. Ele abre o texto, no versículo seguinte ele continua a pregar. Como se nada tivesse acontecido. Que coisa. A pregação da palavra era muito importante. Agora, é verdade, reverendo, que ele não gostava de música, assim, na igreja? Essa é uma acusação muito errada, pelo seguinte. Em 1538, quando ele estava em Estrasburgo, ele anunciou para Farel que estava começando a metrificar os salmos para a igreja dele lá em Estrasburgo. E ele começou aquele trabalho e ele contratou profissionais de música para metrificar os 100 salmos, né? Clemente Marot, Teodoro Beza, que era discípulo dele. E esse trabalho de metrificação dos salmos, inclusive com o dedo de Calvino metrificando algumas canções, porque não havia só salmos, havia também cânticos do Novo Testamento, durou 24 anos. Então, durante 24 anos, Calvino se dedicou a musicar os salmos. Essa acusação de que Calvino não gostava de música é estapafúrdia, é de quem não conhece, de fato, a história de Calvino. Mas e os instrumentos podiam ser usados? Não, alguns dizem que ele não gostava de instrumentos. Ele seguia a linha de Agostinho. Agostinho, quando você lê as Confissões, você vê Agostinho apreciando a música, mas temendo pecar quando a melodia tira a atenção da letra. Aí ele diz, aí eu pequei porque eu esqueci a letra. Calvino seguia essa linha. Ele temia que a música, o instrumento musical, tirasse a atenção da palavra de Deus. Ele queria cantar a palavra de Deus, né? Mas essa questão quanto a instrumentos, mas quanto à música, ele se dedicou 24 anos à música. E o saltério genebrino, que é o resultado desse trabalho, é um negócio extraordinário. Extraordinário. Hinos maravilhosos, né? Tu és o grande amparador, né? Meu Deus, que amor, que antigo amor. Bom, vamos lá. Doutor Erni, e agora vamos voltar um pouquinho aí. Lutero ainda está lá no mosteiro. Eu sei que ele foi um aluno extremamente dedicado, mas ele tinha crises violentíssimas com Deus. Por quê? Ele tinha um profundo sentimento da sua pecaminosidade. Mas ele era depravado? Não. Essa é uma questão que hoje as pessoas brigam com ela. O ser humano é pecador ou não é pecador? Que dúvida! Essa dúvida não existe. Mas as pessoas não gostam de ser, louco, que são pecadoras. E aí, essa é uma questão fundamental para Lutero. É uma questão que os estudiosos chamam de antropológica. E Lutero tinha profunda consciência do seu pecado. E do seu pecado, do pecado original. Hoje a gente fala em pecado original, as pessoas podem pensar que é um pecado que ninguém fez ainda. É um pecado original. Mas não era isso, é o pecado de Adão e Eva. E essa herança pecaminosa que se passa. E disso também Jesus veio nos livrar. Então, até Lutero ter consciência disso, de que o sangue de Jesus cobre multidão de pecados, que quem confia em Jesus tem o completo perdão dos pecados, que Jesus é o Salvador completo, que a graça de Deus cobre multidão de pecados. Essa luta foi muito intensa. E aí você vê da questão da teologia da época. A teologia da época, ela fazia, e aí vem a teologia romana, do direito romano, e isso influenciou muito o pensamento daquela época. Você pensa, o símbolo dos advogados, da justiça, é uma mulher que é vedada com uma balança numa mão e uma espada na outra. Por que isso? Quer dizer, a justiça é cega, ela trata todos igualmente, ela pune, e a balança é cada coisa que você põe de um lado, você tem que colocar um peso semelhante do outro lado. Então, se você fez algum pecado pequeno aqui, você tem que pagar aquele pecado de alguma forma. E como é que se pagava? Esse direito romano entrou para dentro da teologia cristã. Como é que se paga? Se você fez um pecadinho, paga com 10 orações. Se você fez um pecado mais profundo, você paga com outras penitências, as penas, aí vem penitência. E isso estava também dentro daquilo Lutero, isso foi passado para ele. Até que ele se livra disso e vê a centralidade de Jesus na salvação das pessoas, como Deus em Cristo é um Deus bondoso, gracioso, ele teve crises profundas. E aí os embates dele,
principalmente foram com seus professores e conselheiros. E ele teve bons professores e conselheiros que o ajudaram nessa jornada. Depois as crises passaram, evidentemente, por quê? Porque ele se apegava ao Cristo. Conta uma história muito, eu não sei se é folclórico ou não, mas que o Lutero, por causa da pressão, e naquele tempo era pressão política, muito mais que a política de hoje, estava dentro da igreja, diz que se levantou com a cara de aborrecido, de poucos amigos, né? E aí ele foi para casa, encontrou a mulher na casa, e a mulher perguntou para ele: Lutero, morreu Deus? Deus está morto? Pela tua cara, tu parece sem esperança, põe a sua esperança em Deus, sua confiança em Deus. Existe, né? Você que fala tanto que o ser humano é justificado em Cristo pela fé, e aí mudou novamente. Então, aí você vê um pouco, esse é o conflito que todos nós passamos hoje. Às vezes nós aborrecemos, caímos em desespero, e aí Deus deve nos lembrar: olha, põe a sua confiança em Cristo, Cristo é o teu Salvador, e aí a vida muda novamente. Então esse foi o ponto central. Como foi que Calvino tornou-se um cristão? Ele foi católico? Ele foi católico, muito devoto à sua mãe, Jeanne de Franck. Ela era uma mulher piedosa e ela levava Calvino para conhecer os altares, as igrejas. Um dia desses eu estava estudando sobre esse assunto para falar lá nas igrejas lá no Rio de Janeiro, né? Um abraço até para os meus irmãos de lá, pastores e irmãos. E eu me diverti um bocado porque eu entrei no Google Maps, no Google Street, e eu localizei a casa de Calvino e a Catedral Notre-Dame de Noyon, que era a igreja mais próxima dele. E aí eu fiz o percurso, é um percurso de 4 minutos. Né? E a mãe de Calvino levava para essa igreja com frequência. Isso na sua infância, muito tenra, porque a mãe de Calvino morre quando ele tinha 6 anos de idade. Né? A vida de Calvino não foi fácil, depois eu queria falar um pouco sobre isso. Mas Calvino era católico, era muito católico, e ele tomou conhecimento da Reforma Protestante quando ele tinha 8 anos de idade. Quando Lutero afixa as 95 teses, Calvino é um garoto de 8 anos de idade. Né? Historiadores mostram que ele tomou conhecimento sobre o colóquio de Marburgo, quando Lutero discutiu a ceia com outro reformador. Agora, a conversão exata de Calvino, ela é um mistério, porque Calvino não falava muito de si. Né? Ele dá uma pista sobre a sua conversão no livro dos Salmos, no começo do livro do comentário dos Salmos. Os historiadores creem que foi quando ele tinha entre 22 e 24 anos de idade, possivelmente por influência de um seu primo, Olivetan, que era protestante. Há até uma gravura famosa de Calvino sentado na cama e Olivetan conversando com ele. Por que atribuem a Olivetan uma possível influência sobre a conversão de Calvino? Porque Olivetan é protestante e foi ele que, a pedido de Valdenses, traduziu a Bíblia para o francês. E então, em 33, Calvino tem longas conversas com Olivetan. Em 34, Calvino renuncia benefícios da igreja que lhe davam direito a bolsas de estudos. Calvino a vida inteira estudou com benefícios da Igreja Católica, e alguma coisa aconteceu que em 1534 ele renunciou a esses direitos. Ele saiu da igreja. Em 1535 ele faz o prefácio da Bíblia em francês traduzida por Olivetan. Ele já estava fora. Exatamente. Esse foi o primeiro texto protestante, esse prefácio à Bíblia francesa. Então tudo indica que houve a influência de Olivetan, e aí por isso que ele rompeu com a igreja em 1534. Que legal. Doutor Ernie, o grande trabalho de Lutero em termos de Bíblia foi pôr a Bíblia em alemão. Foi. O senhor trouxe a Bíblia dele, né? Eu trouxe aqui. Olha que preciosidade. Ele tirou lá do Museu da Bíblia. E vamos dar um close aqui, ó. Isso. É uma réplica perfeita, né? Eli. É uma réplica perfeita da Bíblia que Lutero produziu. Tive, obviamente, né? Em alemão. Com todos esses desenhos, era assim, né? Isso. E um outro detalhe interessante que dá para mostrar aqui nós estamos no profeta Isaías. Nesse tempo que Lutero traduziu,
haviam os capítulos, mas não tinha sido feita a divisão da Bíblia em versículos. Então, capítulo inteiro. O capítulo inteiro. Então, é por isso que Lutero, quando ele cita uma indicação bíblica, ele diz, por exemplo, em Mateus, no fim. Porque ainda não havia o endereço certo, como nós hoje temos capítulos e versículos. Interessante. Essa é uma coisa, como o Espírito de Deus trabalha de maneira extraordinária, né? Lá na Alemanha, ele pega Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão. Na França, foi na França ou na Suíça que o Olivetan fez a tradução? Foi na França, né? Ele traduziu para o francês. Foi. Ou talvez não, que é o rei francês. Não, o Olivetan estava na Suíça. A gente tem que lembrar o seguinte, tanto Calvino quanto o Olivetan foram para a Suíça para salvar o pescoço, porque o rei francês era aliadíssimo do Papa e perseguiu de forma brutal, né, os chamados hereges, né, que eram conhecidos como huguenotes e tal. Então, pôs a Bíblia no idioma. E hoje, a Bíblia já está em quantos idiomas, doutor? Mais de 2.500 línguas, tem alguma parte da Bíblia traduzida. Que bênção maravilhosa. Por que o senhor acha que a igreja impedia os cristãos de terem acesso à Bíblia? Ora, porque conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Então, quando eu tenho um povo alheio à verdade bíblica, eu posso manipulá-lo. Aliás, isso não se dá só com Bíblia, né? Isso se dá na estrutura de uma forma geral. Quanto mais ignorante o povo for, mais os governantes manipulam. A Igreja Católica, na Idade Média, esse período de 1000 anos, aí, de 500 a 1500, 600 a 1600, ela fez barbaridades por conta dessa ignorância bíblica das pessoas. A Igreja Católica, ela praticou a venda das indulgências, a venda que Lutero foi tão contrário. Então, pela Bíblia, nós temos a libertação de saber que quando nós pecamos contra Deus, basta entrar no quarto e pedir perdão em oração. Mas naquela época, você precisava pagar um documento, né? Você tinha que comprar o seu perdão. E pobres pagavam mais, pobres pagavam menos, pobres pagavam mais, mas havia esse comércio. Então, era interessante para a Igreja Católica manter as pessoas nessa ignorância. E não é que alguns pré-reformadores, quando começaram a pregar na língua do povo, John Huss, por exemplo, foram mortos, foram silenciados. Não era interessante para a Igreja Católica que o povo conhecesse as Escrituras. Como é que foi aqui no Brasil, doutor Erni? Os protestantes chegaram e eles puderam distribuir Bíblia sem nenhum tipo de restrição ou eles tiveram que enfrentar a encrenca para pôr a Bíblia na mão do brasileiro? Havia dificuldades. A gente sempre tem que olhar dentro do contexto da época. Havia dificuldades, sim. Por exemplo, quando Lutero fez a reforma, há pouco tempo que tinha sido criada a imprensa de Gutenberg. Gutenberg publicou o Novo Testamento em latim, não em alemão. O pessoal liga muito. Aprendi isso hoje com o senhor, eu não sabia. Liga muito com o alemão porque era na Alemanha, mas era em latim. Não foi o de Lutero. Lutero usou e espalhou. Mas um outro problema também era o custo de uma Bíblia. Era caríssimo, porque era copiada à mão. E para copiar você tinha que ir a uma biblioteca onde houvesse a Bíblia. E uma outra tradição, o pessoal fala da Bíblia acorrentada. Na verdade, eles acorrentavam as Bíblias porque os estudantes, estudantes naquela época como hoje, quando entram na biblioteca, todas as bibliotecas no final do ano, quando fazem a contagem dos livros, notam que faltam livros. Por quê? Algum estudante ou algum frequentador da biblioteca levou. Imagina uma cópia à mão, né? Então esse era outro problema. Analfabetismo, tradução da Bíblia, podia ter tradução, ninguém entendia. Então, dentro da cultura era difícil também a difusão da Bíblia. Por isso que usavam quadros nas catedrais para algumas histórias bíblicas. Aqui no Brasil, quando chega a Bíblia,
ela chega dentro dessa tradição europeia. Os portugueses, que eram católicos, eles vieram aqui, eles tinham Bíblias, mas as Bíblias eram muito limitadas. E não era, o uso da Bíblia não era um pouco diferente. Ainda continuavam as Bíblias em latim, especialmente. Com a vinda dos protestantes, e os protestantes que vieram por imigração eram os alemães e os holandeses no Nordeste, que permaneceram muitos, apesar da expulsão, eles permaneceram. Eles tinham a tradição de trazer a Bíblia já na sua língua e do culto doméstico. Esse foi um fator muito importante na difusão da Bíblia no Brasil. E aí o imperador, o Dom Pedro I, com a Constituição do Império, a independência do Brasil, devagarinho as coisas foram mudando. Tem livros sendo escritos, eu li um agora, sobre os 190 anos da imigração alemã no Brasil, que foi justamente em 1824, que começou logo depois do Império. Veio uma leva grande de alemães que trouxeram a sua Bíblia. Então, essa tradição começou, mas a difusão da Bíblia era muito complicada. Os evangélicos que vieram de missão, eles tiveram a vida complicada e perseguições aqui no Brasil. Então, hoje nós vivemos um clima muito diferente nesse aspecto. A Bíblia, no Brasil, é o livro mais difundido. Nós temos hoje no Brasil... A Sociedade Bíblica sozinha distribui quase 8 milhões de cópias. E as outras editoras, não sabemos ao certo, mas devem distribuir outros 4 milhões de cópias. Então, é o livro mais difundido. E é o livro, sem dúvida alguma, se alguém perguntar qual é o livro que o brasileiro mais aprecia, foram feitas pesquisas, não por entidades religiosas, é o livro do Brasil. Essa mudança que levou praticamente 2 séculos, a gente deve agradecer a Deus. Amém. É porque 200 anos atrás não era assim. No próximo bloco a gente vai saber mais detalhes disso. Não sai daí, a gente já volta com Vejam Só. Voltando com o programa Vejam Só, que hoje conversa com o reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o reverendo Ernie Walter Seibert, da Igreja Luterana, falando sobre a reforma protestante. Reverendo Ageu, por que Calvino... Eu sei que o senhor já falou, a ênfase dele era a oração, né? Mas ele ficou conhecido como o pai da doutrina da predestinação. Por que isso aconteceu? Olha, talvez porque ele tenha defendido tão bem, né? Porque ele tenha argumentado tão bem, levantando a verdade bíblica, né? A verdade. Alguns dizem que ele foi o criador da doutrina, não foi. Agostinho já defendia isso. Alguns pais da igreja já defendiam isso e a Bíblia aponta para isso, né? Então, e talvez também por ser uma doutrina um pouco malquista e mal falada evangélico. A gente vê alguns discursos de ódio aí contra a doutrina da predestinação, alguns pastores falando que é a doutrina do diabo, e aí identificam quem? Identificam João Calvino, tá? Mas é uma acusação bastante injusta, porque Calvino pregou sobre a Bíblia inteira e escreveu comentários por quase todos os livros da Bíblia, comentários explicando versículo a versículo. Acho que Apocalipse foi o único livro que ele não comentou. Não foi o único, mas foi um dos que ele não comentou. Lutero também não comentou Apocalipse, né? Eu não sei dizer com certeza, eu não sou tão especialista. Eu tenho a impressão que não. Os reformadores, Apocalipse é um livro... Né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma dúvida que eu carrego desde o seminário. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Calvino chegou em algum momento da sua vida, nas 5 edições das Institutas, a defender a dupla predestinação? Sim. A predestinação ela é um ensino legítimo calvinista. Não, calvinista sim, mas Calvino defendeu? Olha,
É porque assim, esse assunto de lapsarianismo, né, ele é posterior a Calvino. Então, É posterior. então não é ele não é o pai disso. Não. E os supralapsarianos vão para o Calvino e pegam partes dizendo, tá vendo? Os infra fazem a mesma coisa. Então explica agora, por favor, traduz. Então, o assunto é ordem dos decretos. É a ideia muito teológica, né, de que na eternidade Deus definiu os decretos, o que aconteceria com a humanidade, e aí você tem uma ordem quanto ao lapso, quanto à queda. Por isso, infralapsarianismo e supralapsarianismo. Os supralapsarianos defendem que na ordem lógica dos decretos, que não é a ordem temporal cronológica porque está na eternidade, Deus primeiro, vamos lá, supralapsarianismo, Deus decide ordenar o homem para a perdição e para a salvação, criar o homem, decretar a queda e decretar a salvação. O infralapsarianista, ele diz que na ordem lógica do decreto, Deus define criar o homem primeiro, permitir a queda e depois determinar o homem para a salvação ou para a perdição. Quer dizer, é um debate que não é muito frutífero, porque a Bíblia não entra nesses detalhes, são coisas que estão escondidas um pouco na mente de Deus. E para Calvino ele não entrou nesse debate, esse debate é posterior. Então ninguém diga que Calvino era infra ou supra, porque ele não participou desse debate. Isso tem mais a ver com o Teodoro de Beza e depois com o Armínio, né? Que com... Sim, é uma discussão bem posterior. Bem posterior, quase 100 anos depois. Bom, agora, doutor Eni, falar de Lutero. Qual foi a encrenca dele? A reforma se deu por causa de Tetzel ou ela já vinha acontecendo e as indulgências é que jogaram a informação para todo mundo saber? A questão das indulgências estava vinculada à questão de recolher dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Então era toda a dificuldade que isso trazia, até pela logística daquele tempo, que os bancos não estavam organizados que nem hoje. Não dava para entrar na internet e fazer um depósito. Então você tinha que fazer a arrecadação de fundos assim, de uma maneira muito diferente. Quando isso veio a Wittenberg, e Lutero nessa época já estava em Wittenberg, ele era o pastor da cidade, ele estava na cidade, ele preparou, como se preparavam na época as discussões, ele preparou 95 proposições, são as famosas 95 teses. E ele as colocou na porta do castelo de Wittenberg. Por que lá? É mais ou menos como o jornal Muralo hoje, ali que se colocavam as novidades. E aquilo pegou fogo. Nas 95 teses, a primeira ele fala sobre arrependimento, a primeira das teses. Então, quem lê as teses diz, mas aqui Lutero era muito católico. Ele defendeu o Papa? Ele era muito católico nessa época, ele era membro da Igreja Católica, né? Então, monge e padre da cidade. Então, não era casado nem nada. Então, a reforma estava em processo no pensamento de Lutero. Então, essa passagem não foi uma passagem instantânea agora, né? E ele, em nenhum momento, até o fim da vida, Lutero... não bem até o fim da vida, mas um longo período da vida, ele acreditava que a Igreja Católica poderia mudar. A famosa luterana, a Confissão de Augsburgo, a mais importante, ali ele no final da primeira parte, que é a parte teológica, ele diz, olha, veja, e ele cita a Bíblia, os pais da Igreja, para mostrar a corrente histórica, aqui não há grande diferença no ensino. É uma boa vontade, na verdade, foi Melanchthon que escreveu, mas Lutero que assinou, ele não estava em Augsburgo, era o pensamento de Lutero ali exposto. Isso era a maneira de Lutero ver, ele dizia a igreja estava se afastando, ela deveria voltar ao ensino. Então era a reforma, esse era o pensamento. Depois da expulsão de Lutero, que foi em 1521, 4 anos depois do episódio das indulgências, aí sim ele não tinha opção. Ele disse, mas eu... E aí vem, ele foi excomungado. Ele foi excomungado. E aí vem um pensamento. Ele não deixou... Aliás, essa é uma experiência que até hoje se verifica em muitas igrejas. Um membro da igreja é expulso, mas ele continua na fé.
Então ele se sente fora da comunhão de fé, mas ao mesmo tempo na mesma fé que tinha. Esse era o sentimento de Lutero, que ele o fez refletir sobre igreja, o que é igreja, né? E é uma das questões em Lutero que até hoje eu acho que poderiam ser revisitadas, porque o que é a igreja, afinal? Quem são? Que na igreja primitiva, quando eles começaram a formular as primeiras confissões de fé, no credo, dizendo, creio na Santa Igreja Cristã, ou na Santa Igreja Universal, ou Católica. Quem crê? A igreja crê na igreja, né? O crente crê na igreja. Que igreja é essa? Então, hoje que nós estamos, a igreja cristã é o quê? Quem faz parte dessa igreja? A tentativa de soluções, nas institutas se fala em igreja visível e invisível, é uma tentativa de encontrar explicações para isso. Mas Lutero viveu isso na própria carne, com a sua expulsão. Ele disse, eu não saí da igreja, e eu sou expulso e não me sinto fora da igreja. Então, essa é uma experiência que eu acho que vale a pena hoje, diante dessa diversidade de igrejas que existe, revisitar e pensar nisso. Aliás, nós falamos aqui essa semana sobre os desigrejados, né? Reverendo Ageu, o senhor ficou de falar para nós das dificuldades da vida de Calvino. Ah, né? sim. Calvino não tive... Desculpa. Eu queria saber o seguinte, essas dificuldades que ele viveu o ajudaram ou tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com a ênfase que ele dava na doutrina da graça, que ele é o grande levantador da questão da graça? Eu não sei se tem relação. O fato é que ele sofreu muito. Ele perde a mãe aos 6 anos, ele perde o pai aos 22 anos, ele se casa aos 31 com Idelete de Bier, eles têm um filho, o filho morre nas primeiras semanas. Alguns historiadores apontam para mais 2 filhos que eles teriam tido e teriam morrido também. Calvino era um homem muito doente a vida inteira. Calvino teve artrite, gota, malária, aquela doença que não pode ter muita luz, que dá dor de cabeça, enxaqueca, crises fortes, 20 anos de enxaqueca ele teve pedra nos rins, ele teve 5 anos de tuberculose que o levaram à morte. Calvino morre com 55 anos de idade. Então a vida de Calvino não foi fácil, foi muito sofrimento, muito luto constante, né? E mesmo assim, mãe, pai, cria ferrenhamente na soberania de Deus. Cria, e você não encontra uma... Aí outra, a esposa de Calvino morreu com 9 anos de casamento, porque ela era uma senhora. Calvino se casa com uma viúva, com 2 filhos, né? Os amigos de Calvino apresentavam moças para ele, né? Tentavam arrumar um casamento para ele, mas ele dizia que ele não era como os outros homens, ele não queria beleza física, ele queria uma mulher que fosse piedosa, que fosse uma mulher sensata e uma mulher que tivesse paciência para cuidar da saúde precária de Calvino, que não era fácil naquela época sem medicina, imaginem. Um historiador diz que apenas uma das doenças que Calvino teve jogaria um pastor na cama, e Calvino teve esse conjunto de doenças. Então ele se casa com Idelete de Bier aos 31 anos de idade, com 8 anos e meio de casamento ela morre. Então, e aí você não encontra uma linha, nas 50 mil páginas de Calvino, você não encontra uma linha de murmuração, mas você encontra um homem que glorificava a Deus. Ele percebia de fato que ele era um forasteiro nesse mundo e que ele estava vivendo para a glória de Deus, e ele usou toda a inteligência que Deus deu a ele para reformas gigantescas em Genebra, né? Reforma no ensino, reforma social, influenciou política e economia. É impressionante, foi um dos homens, assim como Lutero, muito usados por Deus, muito usados. Vamos lembrar que, segundo os sociólogos, né, foi a reforma protestante que mudou os rumos do Ocidente e o encaminhou para o capitalismo. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Fala agora, porque nós estamos no último bloco. Ok. Acusam Calvino de ser o pai do capitalismo. Como diríamos, é uma música de uma nota só, né? Todo mundo que fala isso cita Max Weber. Por que não citam outros? Porque Max Weber, ele se equivocou. Primeiro, ele é mal compreendido. Quando você lê A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, ele mesmo mostra que na Índia já havia capitalismo. Havia 2 famílias ali influentes, os Médici e uma outra família lá,
que eles já praticavam um tipo de capitalismo, né? Naquela época. A obra de Weber é para falar de outra coisa, é para falar do espírito do capitalismo, o capitalismo associado com religião. E aí ele aponta para o calvinismo. Só que Weber, ele comete duas falhas metodológicas, apontada por muita gente, né? A primeira delas é anacronismo. Ele critica Calvino apontando para homens que viveram 150 anos depois. Então, basta ler essa obra. Ele está falando de um puritanismo posterior, 100 anos no mínimo posterior. Não refletiu o espírito calvinista. Segundo, a ausência de fontes primárias. Ele critica Calvino sem citar Calvino. Ele critica Calvino via puritanismo e via obras secundárias. Há muitos críticos, né, que já pegaram esses aspectos de Weber para mostrar que ele está equivocado. Então, de fato, não procede dizer que Calvino é o pai do calvinismo, porque a ética do trabalho, do capitalismo, porque a ética de Calvino quanto ao trabalho era outra, era baseada em 3 pilares, rapidamente: trabalho, frugalidade, vida simples e poupança. Calvino reformou Genebra com esses 3 pilares. Por quê? Ele recorreu para a Bíblia para mostrar que trabalho é bênção, não é maldição, ao contrário do que os romanistas pensavam. Trabalho é bênção. E aí, a Bíblia mostra que eu devo servir ao meu Senhor, ao meu patrão, da melhor forma possível como a Cristo. Então, os melhores funcionários serão cristãos. Sendo melhores funcionários, vão ter salário. Aí vem o segundo ponto: frugalidade, vida simples. Eu sou mordomo, eu não sou dono do dinheiro. Quem é dono é Deus, eu sou mordomo. Então, eu gasto pouco, eu tenho uma vida simples. Salário, mas gastando pouco, vai sobrar dinheiro. Poupança, isso para quê? Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Com essa fórmula, Calvino acabou com a desigualdade social em Genebra, acabou com a mendicância. Ele fazia com que os ricos ajudassem os mais pobres e a desigualdade social acabou. Que bênção, né? Deus sabe o que faz, né? Exatamente. Olha só. Agora, doutor Eni, vamos falar das Bíblias, né? Uma das heranças preciosas da Reforma foi o fato de que hoje nós temos Bíblias. Aqui no Brasil a gente tem quantas versões já? Eu não sei quantas versões há no Brasil, eu sei as da Sociedade Bíblica, que já é o suficiente. De Almeida, e Almeida foi um pastor reformado que traduziu a Bíblia, aliás, é a obra mais publicada em português, é a Bíblia de Almeida, nas suas diferentes versões. Então, nós publicamos revista corrigida e revista atualizada, são as versões que publicamos. A tradução brasileira não é Almeida? Não, ela não é Almeida. Como se sabe quando uma tradução é copiada e quando não é copiada? Porque acusa Almeida de ter copiado de Reina Valera. Então, nas soluções, nas situações difíceis de tradução. Qual é a solução dada? Se ele dá a mesma solução sempre que o copiado, é uma cópia. E Almeida não faz isso. Almeida e a tradução brasileira também não faz isso. Ela tem muitas coisas que são semelhantes, e aí o problema é o método de tradução. Os dois seguem o princípio da tradução por equivalência verbal, e não equivalência dinâmica. Então, dentro desse método, as traduções saem parecidas. A diferença está exatamente nos pontos difíceis de tradução. E aí a tradução brasileira tem as suas soluções próprias. Tá. A tradução o que o senhor trouxe aí? Vamos ver. Trouxe algumas Bíblias que eu queria mencionar, já que era Lutero e Calvino. Eu trouxe a Bíblia de Estudo Genebra, que é uma das Bíblias talvez mais conhecidas aqui no Brasil. Bíblias de Estudo, um trabalho muito sério. Inclina um pouquinho isso. Isso, e a tradução de Genebra, essa Bíblia de Genebra, ela tem notas de teologia reformada. Então, é uma tradução, é uma versão que ajuda. E foi lançada há pouco tempo essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo inclina mais. com reflexão de Lutero. Em pé, põe em pé. Assim, isso. Aí.
Então, Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero, que procura mostrar como da obra de Lutero pensamentos. E ela tem alguns apêndices que são extremamente interessantes. Se falou da música, né? Então, hinos de Lutero. É um apêndice que, com vários hinos de Lutero aqui, inclusive as melodias que ele colocou para serem cantadas. Então, outros apêndices, esse é um dos apêndices mais longos. O Catecismo Menor de Lutero, que é uma outra obra que influenciou aquele período da Reforma, como ele queria que as crianças fossem instruídas. Então, essas duas obras eu trouxe junto. A Bíblia de Lutero, qual a versão que usa? As duas usam Almeida Revista Atualizada. Ah, tá. Mas... Opa, perdão. Mas deixa não, vamos mostrar essa última aqui. Essa última eu trouxe aqui até para... Que é uma edição histórica. Quando a Sociedade Bíblica publicou 100 milhões de Bíblias na Gráfica da Bíblia, ela fez essa edição histórica. Maravilhosa. Ela não tem mais para venda, e são poucos exemplares. Eu vou aqui um para você, que é justamente... De um lado, você olha aqui, você tem a última versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução feita no Brasil. E se você vir assim, você tem a tradução brasileira, que foi a primeira tradução feita no Brasil. Então, a Almeida não foi feita, a tradução brasileira e a NTLH. Então, você, lendo aqui, você encontra vira aqui, você encontra outra tradução. A Bíblia completa. A Bíblia completa. Nas duas versões, dentro do mesmo... É uma ideia muito bacana, muito bonita. E você lê o mesmo texto, vira a Bíblia de cabeça para baixo, você tem a outra versão. A mais antiga e a mais moderna. Isso. Né? Qual que o senhor prefere? Eu prefiro a nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho que ela comunica mais para o povo brasileiro. Tá, e o senhor, doutor, reverendo? Eu prefiro a Almeida Revista e Atualizada. Eu ainda sou das antigas. O senhor não gosta da freestyle, né? Ah, não me diga. A última vez que ele esteve aqui, ele veio debater justamente essa versão. Não dá para chamar ela de Bíblia, né? Não é. É uma versão. É claro. É uma paródia. Uma paródia. Paródia, né? Paródia. Vamos chamar assim. Muito bem. Doutor Erni, o que mais chama a atenção do senhor em Lutero? Eu uma vez fui convidado a falar sobre Lutero. Eu digo, olha, Lutero é o autor da minha vida, eu leio muito Lutero. Então, o que eu gosto em Lutero é a sua sinceridade. E ele expressa essa sinceridade na maneira como ele escreve. No nosso coração, muitas vezes a gente, da boca para fora, é muito comedido. Mas no nosso coração tem lutas e tormentas, e a gente parece que está no mar de sossego. E Lutero, ele expressa isso. Ele tem um balanço, e ele falava isso, lei e liberdade, ou lei e evangelho. Ele reconhece, a lei destrói, o evangelho salva. E essas duas coisas estão em paradoxo. Elas estão sempre conflitando no pensamento de Lutero. Eu gosto muito disso, porque é um retrato do ser humano. Ele era um cristão sincero, autêntico, que vive a vida e vive a vida cristã. Então, essa é a coisa que mais me agrada em Lutero. Amém. Reverendo Ageu, o que mais chama a atenção do senhor Calvino? A piedade de João Calvino é uma coisa impressionante. Já falei da falta de murmuração dele. A humildade de Calvino era uma coisa impressionante. Logo que ele fez a primeira versão das Institutas, ele foi para Estrasburgo decidido a não falar para ninguém lá que ele era o autor da obra, né? E ele já era conhecido por conta disso, mas ele não fazia questão de anunciar. Outra coisa, ele quando está no leito de morte, ele reúne os ministros de Genebra e pede para ser enterrado em local desconhecido. Então, se qualquer dos irmãos tiver a felicidade de visitar Genebra, não vão achar o túmulo de Calvino, porque ele temia homenagens póstumas. Então, é impressionante a humildade desse homem. Você lê o comentário de Salmos, você vê como ele mesmo chama, né, a ideia de um livro que ele chama o livro de Salmos como Anatomia da Alma.
E pela poesia dos Salmos, os comentários que Calvino faz nele são impressionantes. Então, era um homem extremamente piedoso. Essa pecha de autoritarismo, só quem não conhece a obra de Calvino que pode dar a ele. Era um homem que tinha um coração em Deus. O lema do calvinismo é justamente um coração pegando fogo, de Calvino: meu coração te ofereço sincero e prontamente, um coração flamejante. Então foi um homem de uma piedade, uma humildade, uma consagração, e ele seguiu a Cristo, né? É lógico que ele era imitador de Cristo, como nós devemos ser, mas nós sabemos da nossa limitação em imitar a Cristo, e Calvino foi um grande imitador de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, eu espero que você aí de casa tenha se edificado com essa entrevista, né? Hoje é o dia 31 de outubro, e estamos comemorando mais um aniversário da Reforma Protestante do século XVI. Infelizmente, o mundo presta mais atenção no dia das bruxas do que no dia da Reforma, né? Porque essa fixação das teses foi no dia 31 de outubro. Foi 31 de outubro. E que marca o início da Reforma Protestante. E o que eu fiz questão de fazer esse programa porque essa é a contribuição do Vejam Só para a Igreja Evangélica Brasileira, muito nas últimas décadas, em grande parte com denominações novas que não sabem direito o que foi a Reforma Protestante. Eu já fiz programas de rádio em que a pessoa ligava: poxa, mas onde mora esse Lutero? Esse cara é muito bom e tal, né? Leva ele para entrevistar. Assim como ligam para a Sociedade Bíblica querendo o endereço do Almeida. Exatamente. Isso não é piada, é verdade. É verdade. Enfim, então essas informações são importantes para que nós possamos nos edificar. E eu queria terminar dizendo o seguinte: os irmãos viram aqui, na fala do reverendo Erni, na fala do reverendo Ageu, Lutero e Calvino foram, acima de tudo, seres humanos que viveram a sua humanidade a serviço de Deus, puseram o coração na obra de Deus. Que as igrejas que vieram como resultado do trabalho e da missão desses homens possa se espelhar nessa consagração, nesse espírito de doação e de adoração, para que abandonem a frieza, a formalidade, o formalismo, e possam viver intensamente a vida de fé na graça do Senhor. Para você... tem o sorteio. Vamos ver o sorteio do kit Jô Rezende. Isso. Quem é que vai levar o kit da Jô Rezende? Carlos Roberto, lá da capital da terrinha, né, na Bahia. Parabéns, Carlos Roberto. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Até o próximo Vejam Só.